Olá, bem-vindo aqui a mais um podcast da Rente. Hoje a gente está recebendo o Deni Lambi da Lotnet, um amigo que eu fiz no último Complan, né, Deni? A gente estava... Na verdade, apresentaram a gente para a gente se conhecer no Complan anterior. 2 anos anteriores. Exatamente. Aí a gente, não sei, naquela correria do Complan, eu acho que você estava com stand lá, alguma coisa, a gente não se conheceu, mas a gente se conheceu agora no Complan 2022. Isso Quem mesmo. apresentou a gente foi a Larissa Freire, uma amiga nossa em comum lá do Rio. Você é de Minas, eu sou de Pernambuco. Mas a gente terminou fazendo uma amizade, porra, Muito legal. muito legal em 3 dias, eu acho, de evento, né? Obrigado por ter vindo aí. Eu sei que você vindo de Minas Gerais é super difícil e a gente já queria começar falando um pouquinho da tua história, da tua trajetória aqui profissional, especialmente aqui no mercado de loteamento. Fala pra gente aqui quem é o Deni, quem é a Lotnet. Beleza. Léo, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra que estar participando com vocês desse podcast. E esse projeto é um projeto nobre, né, que tem um objetivo claro, né, cara, de levar informações que sejam relevantes para o loteador e que possa esclarecer uma série de dúvidas que esse mercado tem, que sempre tem, né, cara? Sempre então, tem. assim, parabéns aí você e toda a sua equipe pelo Você também trabalho. tem o seu, né? Temos Você também tem o seu. E tem o mesmo propósito, Tem né, o mesmo cara? propósito e é importante pra todo mundo. É importante, cara, e assim, eu acho que muito desta conexão que a gente fez muito rápida, né, cara, tem a ver com os nossos propósitos que são muito parecidos, né, cara? Sem Então, dúvida. Assim, muito legal. E obrigado mesmo, tá? Eu é um que prazer agradeço. estar aqui com você, cara. Eu que agradeço, Com o prazer é vocês, meu. né? Tem todo mundo aqui tem gente aqui atrás no também. back-office aqui. É. Mas vamos lá. Cara, é uma história bem interessante como é que eu entrei no mercado imobiliário. Eu não tinha nada a ver com o mercado imobiliário. Eu comecei minha vida como vendedor de cursos de inglês. Você não é sabia mineiro, disso? né? Não sou mineiro. Não é mineiro. Tem Sou- muita novidade aqui. Sou gaúcho, É. sou gaúcho, nasci em Porto Alegre. Me criei numa cidadezinha do interior, chama Cachoeira do Sul. E, enfim, né, moleque, fui procurar emprego e fui conseguir emprego como vendedor de curso de inglês e resumo, assim, me apaixonei pelo negócio, fiz carreira no negócio, virei diretor regional, eu cuidava das regiões de Minas Gerais, uma parte de Brasília e São Paulo. E depois que eu tinha feito uma mudança de carreira, que eu estava na área de tecnologia, eu recebi um convite para entrar numa grande loteadora em Minas Gerais, chama Gran Viver. Quem é de lá Sim. conhece, É conhecido. é conhecida. E basicamente essa empresa ela tinha um planejamento estratégico, cara, de aumentar o seu faturamento. Eu diria que... Eu não lembro dos números exatamente, Sim. mas a empresa faturava algo em torno de 18, 20 milhões por ano. E o objetivo do presidente era transformar a empresa numa empresa de faturamento de 280, 260 milhões. Então, era um salto muito grande. Sim. E ele 10 precisava... vezes. Ele precisava estruturar a equipe. Tinha 10, 11 funcionários. Eu fui o 11º, 12º a ser contratado. E as minhas responsabilidades eram exatamente estruturar o departamento de marketing e o departamento de vendas. E, cara, foi uma experiência, assim, surreal, você imagina. Né? Assim, uma empresa que fatura X e que visa faturar 10X, a gente Mais de tem... 10x, eu fiz a conta Mais errada. 10x? Mais 10x. Mais 10x? É de Essa é 18 melhor para de- 28, 18 para 28 é mais 10x. É mais 10x, exatamente. E aí foi uma experiência sensacional. A empresa, eu fiquei lá 6 anos, a empresa fez um trabalho muito legal, a gente chegou a lançar 9 projetos em um ano, chegamos a lançar... É muito, hein? É muita coisa. É muita coisa. Chegamos a lançar 3 lançamentos em um único mês, assim. Então era uma velocidade muito legal. E foi uma escola maravilhosa, você imagina. Eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que eram muito boas nas áreas de desenvolvimento, jurídico, projetos. Então foi uma escola muito boa. Em 2014, 2015, o mercado deu uma queda muito grande. Sim. Né? Foi um ano... Todo mundo comenta desse período. Esse ano foi Dilma, doloroso. né? Na época de Dilma ali. Dilma, exatamente. Assim, a empresa começou a ter problemas de distratos muito grandes, percentuais muito altos, rescisão contratual, inadimplência, etc. E a empresa ela enxugou o quadro e pegando exatamente o topo da cadeia. Uhum. Nesse caso, aí eu fui desligado, mas eu tinha um convite do pessoal da Lopes para estruturar um departamento de vendas que atendesse especificamente os loteadores. Legal. E Lá aí- em Minas. Ou aqui em São Paulo. Em Minas. Tá. Foi em Minas. Lopes, Minas Gerais. Tá. E aí, cara, foi uma experiência que me abriu a cabeça, porque o meu mindset estava bem focado Uhum. em atender uma grande loteadora.
E aí, no momento que eu fui ao mercado e comecei a atender os pequenos loteadores, ou os médios loteadores, aqueles caras que fazem 1, 2 loteamentos por ano, eu vi o quanto que isto fazia de diferença para eles. Sim. Estruturações, digamos, estratégicas melhores no sentido de marketing, de vendas, Sim. um planejamento de marketing estruturado, né, um pensamento sobre o time de vendas que ia ser composto para vender aquele produto. E, cara, com pouquíssimas ações, a gente fez uma diferença muito grande na vida desses pequenos e médios loteadores. Sim. Aí, cara, em 2016 eu comecei a formatar um projeto que eu falei, cara, esse mercado tem um vácuo. Tem. Assim, Até hoje, né? até hoje. Até hoje. Cara, ninguém atende o loteador assim, de uma forma, Sim. digamos, Estruturada. Sim. E aí eu formatei a Lotnet, assim, exatamente com esse propósito, né? Então, o que é a Lotnet? Até numa outra conversa, num outro podcast que eu tive, me perguntaram isso. A Lotnet é uma coordenadora de vendas? Cara, a gente é uma coordenadora de vendas, né? Assim, o mercado nos reconhece dessa forma, mas falar que é coordenar as vendas é pouco perto do que a empresa faz. Sim. Né? Assim, hoje, 20% do que a empresa faz está ligado à convenção de vendas, o represamento, aquela Sim. parte, né, de cadastro, pré-vendas, e o lançamento. Assim, tem uma parte de estruturação, de inteligência, de planejamento, que ela representa 80% do negócio. Né? Então, assim, a gente costuma falar que a Lotnet está dividida em 3 pilares. A inteligência, que é analisar o projeto do loteador, entender as suas particularidades. Nós vamos falar um pouquinho disso, acho que a gente pode explorar um pouquinho disso para ajudar os loteadores. Assim, esse produto é o produto certo a ser lançado? Aí você fala assim, porra, mas o cara já aprovou um loteamento de lotes de 240. Não é mudar a tipologia do loteamento, mas é pensar em criar um produto sob o ponto de vista de conceito que faça sentido para aquela população, para aquela sociedade que vai ser vendida. Então, assim, a gente pensa, esse é o produto certo que tem que ser lançado? Como é que está a demanda da cidade? Né? O preço e fluxo de pagamento estão de acordo com o que o mercado atua? Isso vai atender o objetivo do loteador, sob o ponto de vista de funding, né? De disposição de caixa, e tal. Então, assim, cara, tem um para-casa que tem uma inteligência por trás que não é pequena. Assim. A gente trabalha 6, 9 meses num projeto para daí lançar. Então, assim, não é brincadeira. Então, inteligência, marketing e vendas. Que o marketing e vendas é a execução da inteligência. Do plano, exatamente. Do plano. Cara, isso é muito, muito legal. E a gente sempre fala assim, a gente em outros episódios, a gente comentou aqui que o loteamento, de uma certa forma, ele é um business de fluxo de caixa. Perfeito. E tem algumas coisas que ajudam esse fluxo de caixa a ele ser melhor ou pior. Né? E o que você atua é exatamente em melhorar esse fluxo de caixa. Porque se você tem uma venda boa, a gente tem até amigos em comuns que tiveram problema, que fizeram um lançamento e venderam muito menos do que esperava. E aí depois você tem que executar a obra, porque você já começou, só que aquela venda não veio, você tem que reestruturar, trocar a turbina no meio do voo. Né? Então acho que isso é muito importante aqui, das pessoas que estão assistindo aqui entenderem que muito mais do que, principalmente quem está começando nesse negócio, né? Quem está ali, tem poucos empreendimentos lançados, muito mais importante do que a execução em si de venda é pensar antes para que o seu processo de venda seja bom. E quando chegar lá, você vender bastante, porque aquilo ali vai ser importante para você reduzir sua exposição de caixa. A gente estava falando ontem com um loteador bem grande, uma família assim, super conhecida, a 3ª geração já operando em loteamento. E ele estava comentando algumas coisas, algumas peculiaridades desse mercado. E ele falou assim, tem muito loteador que o cara vai lançar e ele não sabe se vai ter exposição de caixa ou não, como ele vai resolver essa exposição de caixa, se ele vai vender ou não e como ele vai resolver essa venda, ele não sabe, ele simplesmente lança. E aí vai tentando resolver o problema no meio do caminho. E aí dá uma confusão gigante e aí é quando acontece o problema. Agora, quando você tem boas pessoas perto, que você tem boa estruturação, que você tem conhecimento, você faz uma boa viabilidade de obra, uma boa aprovação, eu acho que as coisas fluem muito bem. Eu acho que vocês estão atuando, então, um processo até bem antes, né? Vocês até preferem entrar um pouquinho antes, né? Não, a gente gosta disso, cara. Assim, ao longo desses anos, cara, que a Lotnet existe, é claro que
a gente vai amadurecendo esse apoio que a gente dá ao Sim. loteador, né? Assim, o início da empresa a gente era contratado e o objetivo era resolver marketing e Ah, vendas. sim. Mas aí você bateu num ponto, cara, que é exatamente o que a gente sente em todos não, mas assim, existe uma grande parte das pessoas que nos consultam que a gente percebe que ainda existem faltam reflexões sobre alguns pontos do projeto que podem acarretar em problemas futuros. Sim. E não é por maldade, obviamente, assim, é por falta de conhecimento Exatamente. mesmo do cara, assim. E aí, realmente, cara, é uma coisa que eu tenho para mim nos meus negócios. Para você fazer um negócio que seja sustentável, você precisa se associar com pessoas que entendam daquilo que você precisa. Sim. Né? Não adianta, assim. Eu tenho um ditado lá em casa que eu falo com a minha esposa o tempo todo. Eu falo assim, de cano, entende o encanador. Assim, tem um problema. Minha esposa às vezes fala assim, cara, troca a lâmpada ali da sala, porque a gente tem que trocar isso aqui. Eu não entendo disso. Né? Assim, então, chama alguém que saiba disso. Uhum. Da mesma forma, né, cara? Assim, você vai trabalhar você vai resolver seu problema de funding. Quem que você tem que chamar? Pô, chama a gente. Uhum. Né? Assim, cara, vamos analisar isso aqui, vamos analisar a viabilidade, vamos ver qual é a possível exposição de caixa que existe e já vamos pensar num plano Exatamente. que, caso dê problema... como encaixa dentro do meu fluxo de caixa. No fluxo de caixa. Cara, Exatamente. qual que é a velocidade de vendas? Não sei. Chama a Lotinete, assim. Enfim, chama alguém que saiba disso, fala assim, cara, me ajuda aqui, analisa o mercado, faça uma projeção para mim de velocidade de vendas e como é que a gente pode diminuir um pouquinho a exposição de caixa com alguma estratégia Perfeito. que faça sentido, De né, cara? tentar trazer talvez mais uma entrada maior. Exatamente. Talvez alguns clientes que já paguem à vista, né? Você tem estratégias que você consegue negociar. Obviamente você vai dar um desconto ou outro, mas você consegue trazer. Cara, às vezes não é nem desconto, viu, Léo? A gente tem executado um negócio, cara, que quando é possível, por exemplo, a gente vai fazer um lançamento agora. Antes da gente entrar aqui, eu estava em reunião com o executivo que toca a nossa operação no Vale do Aço, né, o Guilherme. Conheço, pô. Guilherme Moreira. Ele está fazendo um trabalho muito legal, muito brilhante mesmo lá no Vale do Aço. E ele é novinho, né? Novinho, mas... Tem 20 e poucos anos, né? Mas o bicho é fera. O cara é fera. E aí, a gente estava discutindo a respeito do lançamento que a gente vai fazer agora no final de março. E a pressão tá absurda, assim, a gente mal abriu o stand de vendas, ele mandou as imagens de ontem, stand lotado, as pessoas querendo comprar e tal. Quando você tem um nível de pressão assim, que a gente pode explorar isso, tá, Léo? Assim, quer seja por demanda de mercado, quer seja porque você fez um trabalho, um para-casa bem feitinho, que você entendeu a dor da cidade, e você oferta um produto que faz sentido. E eu acho que eu tô batendo demais nisso, cara. Vamos parar de vender metro quadrado. Sim. Você tem que vender conceito, né, cara? Vender o que faz sentido para as pessoas. Então, quando você tem esse nível de pressão, você tem que ser inteligente para que você possa captar o maior recurso possível. Sim. Então, o que a gente tem feito? Muitas vezes o cara não quer desconto, mas ele quer estar na frente da fila. Ele quer entrar na frente. Então, você fala assim, cara, abro as vendas no sábado, sem problema nenhum. Mas, quem for pagar à vista, ou em até 12, 18 ou 24 vezes, eu recebo na sexta. E dou preferência de escolha de lote. Quer dizer, eu não estou dando desconto. Estratégia até simples. Simples, mas ele até se sente privilegiado. Assim, claro. Já... VIP. Exatamente. Cliente VIP. Tudo tem um custo, né, cara? Não tem como fazer, como é que é? Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, Sim, né? claro. O cara que não é VIP vai ficar puto. Assim, pô, os caras estão abrindo o negócio antes porque o cara tem mais dinheiro do que eu. Cara, mas é assim a vida. É isso aí, né? Faz parte do jogo, né? Por isso que existe o cliente diamante, o cliente topázio, não é isso? Como em todos os negócios do mundo devem ter isso aí, né? Os principais negócios de varejo de pessoa física tem isso. Exatamente. Mercado Livre, a gente ontem estava contando vantagem, uma bobeira, mas tava eu e um diretor aqui da gente falando quem é que tinha mais compra no Mercado Livre. Porque aí você tem a pontuação do Mercado Livre, então tudo é gamificação, né? Aí a gente fala, mas o meu frete é grátis. Aí eu disse, não, mas o meu também é. Qual é o seu nível? Ele falou, meu nível é 6, e o seu? O meu é 6 também. Eu tava, quantos pontos você tem? Então, no final das contas, era uma brincadeira, uma gamificação para saber quem comprava mais. Mas, na verdade, é isso, né? No final das contas,
a gente como Mercado Livre, a gente tem... Tá até uma propaganda do Mercado Livre aqui, mas no Mercado Livre a gente tem essa gamificação para ver pontuação e você ganha ali frete grátis e você ganha Disney, né? A gente tem a Disney Plus, a gente tem Star Plus, mas é porque a gente compra muito no Mercado Livre, então a gente tem que ter benefício. É a mesma coisa aqui. Exatamente. Né? Eu nunca tinha pensado nessa estratégia de venda, de abrir um dia antes para esse pessoal, mas, pô, é genial. Vou te dar um outro exemplo, assim, um amigo nosso em comum também. Estamos dando dica para os loteadores já. Não, mas a ideia é essa, né, cara? Vamos ajudar os caras. Meu objetivo aqui é esse, cara, assim, nosso objetivo, né, Léo? É fazer com que isso faça sentido desse podcast pro cara. É isso. Eu não falo nem de gente aqui, pô. O cara não sabe nem o que é a gente aqui, a gente só tá falando. Mas quem não sabe, assim, eu já conheci o seu negócio e quem não conhece tem que conhecer, né, cara? Sim, eu acho que tem que conhecer. Tem que conhecer. Eu acho que tem que conhecer. A gente ajuda muito também. Olha só, tem um amigo nosso em comum também, mas eu prefiro não falar o nome aqui para não expor, porque é um projeto específico e é muito bem feito. Ele desenvolveu um condomínio fechado, altíssimo padrão, no sul do país, e num local que tem uma demanda muito grande. E aí a gente estava no encontro da DIT também, na verdade numa missão técnica, e aí ele chegou para mim e falou assim: Dani, nós estamos com um desafio, cara, que eu nunca vivi. Nós mal abrimos a boca para falar do empreendimento, as imobiliárias já me passaram o número de potenciais compradores, e existem 2.100 pessoas para 300 e poucos lotes. Quantos? Repete. 2.100 cadastros, Tá. Para 300 e poucos lotes. Porra. 360 e tal. Dobra o preço. Pois é, mas tem um limite, né, cara? Claro. Tem um limite, claro. Né? Sim, que é o que eu tenho batido muito também. Assim. Uma coisa é valor, outra coisa é condição de pagamento. Valor percebido e condição de pagamento. Né? Aí, ele falou assim, cara, e aí? Eu falei, cara, vou te dar uma sugestão. Primeiro, verifica se existe as 2.100. Sim. Então, assim, primeiro, você vai pedir para todas essas imobiliárias te mandar os cadastros completos. Vamos imaginar que desses 2.100, e assim, gente... Caiam metade. Eu posso falar que eu sou corretor. Eu tenho meu CRES, então assim, tem que tomar cuidado com o que o corretor fala. A gente sabe. Normalmente o cara é otimista demais e tal, né? Ou às empolgado, vezes empolgado e tal. Mas existe uma chance de que isso seja verdade, porque é uma região muito desejada. Sim. Então, existe uma chance de ser... provavelmente o projeto deve ser bem legal. Sensacional, cara, assim, é maravilhoso. E aí, ele falou assim, cara, beleza, vamos imaginar que essas 2.100 caia para 1.500, beleza? Vamos imaginar que você tenha 10 imobiliárias envolvidas no negócio. O que você vai fazer? Você vai pegar essas 1.500 cadastros e você vai pensar assim, imobiliária A, desses 1.500 cadastros, quantos por cento representam os seus cadastros? 10%. O que eu vou dizer para a imobiliária? Meu amigo, você vai escolher dentro de todos os seus clientes 36 lotes que representam 10% do meu estoque. Você tem direito a vender 36 lotes. Vai pegar os melhores compradores, com certeza. Exatamente. Vou chegar para a imobiliária B. Porque você concorda, eu não tenho lote para todo mundo. Sim, claro. Então, qual que é o objetivo? Baseado no percentual de cadastros existentes, que foram reais, eu vou dar a fatia do bolo de acordo com o número de cadastros que foram me passados pela imobiliária. Perfeito. De forma que eu não deixo a imobiliária insatisfeita, explico para ela que nós não temos lote para todo mundo, e ela vai selecionar dentre os clientes dela os que são mais quentes, e que são melhores, talvez, melhores condições de pagamento. É isso. Ele falou assim, caramba. Então, assim, simples também. Simples. E genial. Sim. Então a gente tem jeito. Tem jeito para tudo, né, cara? Legal. E muito se fala, né, que a gente... assim, isso é uma dinâmica engraçada. Todo mundo, os loteadores, quando vem falar com a gente, falam assim, não, mas antigamente, há 20 anos atrás, eu lançava no stand e vendia tudo. Hoje em dia tem que ter um pouquinho de obra. Eu sei que a resposta sempre depende, né? Depende do projeto, depende do local. Mas na tua experiência, como é que tem sido assim, os empreendimentos com melhor aceitação, melhor venda? Legal. Tem algum percentualzinho de obra que tem que ser feito? E aí me fala, quando o cenário 1, 2 e 3, né? Porque eu sei que, aí quando a demanda tá muito alta, etc., a gente não precisa fazer obra, mas quando a gente não tem, a gente faz obra. O que é que você sugere, assim, de estratégia comercial para os loteadores? Eu vou responder pelo final da sua pergunta. Assim, cara, o que a gente tem feito? A gente costuma orientar o loteador a fazer a abertura das ruas, né? Piquetar os lotes,
ter um stand de vendas bom. O stand de vendas, ele merecia um podcast à parte. Assim, o stand de vendas de antigamente, eu também, cara. Eu comecei no mercado eu acho que é 15 anos atrás, aproximadamente. Eu já vivi situações em que eu limitei a compra por CPF. Assim, falava assim, olha, só pode comprar 2 lotes por CPF. E era engraçado, porque aí vinha o marido com o CPF e eu via que tinha esposa. O cara falei, mas vocês são casados? Não somos casados, não. Então, é muito louco, né, cara? Então, assim, eu já vivi de tudo. Então, você não precisava de muito esforço, vamos dizer assim, né? Bastava você ter o loteamento aprovado. Mas, assim, então, hoje o que a gente tem feito é um stand de vendas muito bom, de forma que aquilo não seja um stand de vendas, que seja um ponto de atendimento, mas seja uma experiência para o cliente. Você tem que tentar traduzir no stand de vendas aquilo que será o conceito daquele empreendimento que vai ser desenvolvido. Também sem exageros, tá, Léo? Tenho visto muito exagero. Os caras gastando... vou falar cifras aqui, mas dentro do percentual do orçamento de marketing, um percentual muito grande para o stand de vendas. Também não pode, né? Exagerar. Então, assim, ruas abertas, lotes piquetados, um stand de vendas muito legal e não esquecer de fazer com que o loteamento esteja bonito, cara. O que é bonito? Cara, roçado, onde vai ser instalado uma praça, por exemplo, ter um outdoor com as perspectivas daquela praça, assim, enfeitar realmente o empreendimento, né? Agora, existem regiões que são extremamente demandadas e que não demandam daí de você fazer isso, de fato, assim, o mercado aceita, porém... Principalmente, talvez a classe um pouquinho mais econômica, né? Que ele já está mais acostumado com empreendimentos... Léo, mas eu vou te falar, tem que tomar cuidado, cara. Assim, tem um ditado lá no Se Minas... der, já faz, né? Não, cara, o seguro morreu de velho e o desconfiado ainda é vivo. Tem que tomar cuidado. Por quê? Quando você toma uma decisão de que você não vai abrir as ruas, assim, você vai vender na terra, na fazenda, não deixar de fazer um institucional muito bom do empreendedor. Para que as pessoas tenham um sentimento de que aquilo está sendo assinado. Entrega. Exatamente. Tá? Porque em algumas regiões a desconfiança pela não entrega é muito grande. Sim. E aí o cara fala assim, bicho, não vou colocar meu dinheiro na frente, sendo que não tem nada lá ainda, né? Agora, cara, existem regiões que a desconfiança pela não entrega de obras, o histórico de não entrega de obras é tão grande... Que você tem que fazer obra pra caramba. Pois é, mas a exposição de caixa não fecha a conta. Entendi. Não fecha a conta. Então, o que a gente tem feito nesses casos? Cara, um institucional muito forte, tá? Já faz com que o loteador coloque na conta uma velocidade de vendas baixa, mas a gente já faz uma estratégia, cara, de ao longo da obra e demonstrando que nós estamos cumprindo as promessas que foram feitas no lançamento, tá? Tivemos casos assim. Assim, o cara... Fizemos um institucional muito forte, velocidade baixa, conforme o previsto de vendas. E aí, ao longo da obra, cara, foi sendo filmado e foi sendo colocado. Olha, esse é o cronograma de obra. Isso é o que está sendo feito. Perfeito. Tá vendo? Nós estamos cumprindo o que está sendo feito. Sim. E aí você mantém uma velocidade de vendas constante. E quando você está prestes a entregar a obra, você consegue fazer de novo um novo lançamento. Falando, olha, tá vendo? Eu prometi, eu cumpri e agora eu vou vender o restante do meu estoque, mas como uma valorização. Porque daí o cara que comprou fala assim, cara... Eu comprei por X, os caras estão vendendo por Y, e o Y é muito maior do que X, valeu a pena para mim. E outra coisa é que esse cara que comprou lá no começo, provavelmente ele não vai destratar e ele não vai dar inadimplência, porque ele fala, pô, não vou perder um negócio que já valorizou aí, sei lá, 20%, 15%, 30%, né? Exatamente. Isso é bem legal. Você falou de stand de venda. E falou que dá pra fazer um podcast só de stand de venda. Então vamos falar um pouquinho. 5 minutinhos então de stand, vamos de venda. Vamos lá. Me fala aí, boas práticas de stand de venda que você imagina que vem passando na cabeça e talvez se tiver também mais práticas assim de stand de venda. Cara, vamos lá. O stand de vendas costuma se questionar assim. Fala assim, e aí, o stand de vendas tem que ser feito no loteamento ou fora do loteamento?
Tá. Não sei se você já teve essa... Não? Não, pra mim sempre foi dentro do loteamento. É. Nunca pensei em fazer fora, não. Nem sempre, cara. Assim, qual que é o conceito? Embora eu já tenha visto fora. É. Agora, pensando agora, eu já vi fora também. Mas o normal, em 95% de casos, É dentro, né? É. Pois é. Qual que é o conceito de um PDV, né? Ponto de venda. Qual que é o conceito dele? É que você consiga estar num local em que o seu cliente esteja transitando. Perfeito. Assim, o conceito é esse. Então... Até que tem shoppings, né? Exatamente. Então, muitas das vezes, o que eu tenho defendido é que eu sei que existe uma praticidade maior para você desenvolver o stand de vendas dentro do terreno, porque o terreno já faz parte. Já é um ativo do loteador, não há necessidade de aluguel, não há necessidade de reforma, etc. Mas, em muitos casos, o loteamento ele não está numa localização que faça sentido para o cliente ir para lá. Uhum. Entendeu? De forma que você dificulta o processo. O stand de vendas que seria um negócio para atrair o cliente, acaba que ele se transforma num escritório de negócio. Sim. Né? Então, o que eu tenho defendido quando possível, tá, Léo? Que seja realmente escolhido num lugar que não é do loteamento, que seja um lugar com um grande fluxo de passagem de pessoas, se possível, do nosso público-alvo, e que ele seja uma experiência, ele não seja um escritório. Tá? Nós tivemos um projeto... Essa dica já é bem boa, porque eu não tinha pensado nisso, tá? Porque realmente, você às vezes fazer no interiorzão lá de não sei onde, o cara... E outra coisa, no final das contas, né, Deni? Porra, o cara é um terreno, né? Não é uma casa que o cara tá visitando, né? Na casa não, você vai 4 ou 5 vezes, mas, porra, um terreno... Você olha, não, já entendi que o terreno é aqui, mas na segunda vez eu não quero olhar meu terreno. Exatamente. Quero olhar a obra, talvez, eu quero ver como é que tá, mas essa é uma dica já bem valiosa. E aí, cara, assim, os loteamentos, na maioria das vezes, ele não tá no centro da cidade, não tá dentro da malha urbana, ele tá nas áreas periféricas. Exatamente. Né, cara? Então, porra, o stand de vendas não é um lugar óbvio. Sim. Né, assim, no empreendimento. Você vai para lá, somente para lá. Você não tá... Não faz sentido você ir lá porque eu vou, sei lá, no shopping do lado. Não vai. Tá bom. Aí, eu vou pegar um exemplo de um caso, cara, de um grande amigo meu, assim, Vinícius, do Grupo Rei. Você conhece o Vini? Eu conheço o Grupo Rei, o Vini eu nunca conheci. Cara, depois você me apresenta. Te apresento. gente boa, assim, cara. E a gente tem uma parceria muito legal com o Grupo Rei e espero que a gente tenha por muito tempo, porque é uma família que a gente admira o quanto que eles conquistaram, é muito legal. E a gente fez um projeto de um lançamento em Santa Helena de Goiás, e que fica a 38, 37 quilômetros de Rio Verde, onde fica a sede. E a gente fez um negócio no stand de vendas que foi muito legal. O objetivo era nós vendermos 150 lotes e 150 casas. Tá? O stand de vendas foi feito. Na verdade, o grupo comprou um terreno no centro da cidade, de Santa Helena. Foi construído o stand de vendas, mas foi feita a parceria com uma empresa de doces. Uma cafeteria com doces gourmets. Legal. Então você entra no stand de vendas, você não entra no stand de vendas. Você está entrando numa doceria, cara, maravilhosa. Boa. Maravilhosa. Sim. Só que no meio da cafeteria, da doceria, tem a nossa maquete. Do lado tem todos os pontos de atendimento. Beleza? Então qual foi o nosso objetivo? O cara chegar... Tem todas essas coisas sensoriais, né? O cheiro. Não, sem dúvida. Assim, a questão visual, o layout, o café, o doce. O momento que o cara tá ali de relaxar, né? E aí tem a questão. Nós fizemos todo um percurso de atendimento. Então ele tem essa experiência, dessa experiência gastronômica ele passa para a maquete, da maquete ele vai para atendimento, só que a cereja do bolo, os fundos, cara, era a casa modelo. Então o cara saía dali, ele já podia ir visitar a casa modelo dentro do stand de vendas. Porra, que legal. Léo, sensacional, cara. Que legal. Sensacional. E aí a gente até vai fazer um lançamento agora do condomínio fechado também lá. O objetivo do stand de vendas é ter o mesmo viés. Claro que esse viés, esse conceito que você está desenvolvendo do stand de vendas, ele tem que conversar com o conceito do empreendimento. Claro. Tem nada a ver, né? Claro, você tá... O docinho, caro pra caramba, o cara que compra não tem... o cara não dá R$7,50 no café, ou R$10 no café. Exatamente. Tem a ver. Tem que ser o mesmo público, exatamente. Né? Eu lembro que teve... não sei se faz hoje em dia ainda, mas... um loteador lá da minha região, né, lá de Pernambuco, ele fez o lançamento com um show de humor de um humorista local. Cara,
lotou o show, que era no stand de venda deles. Eu não sei se converteu muito ou não, mas com certeza levou muita gente pro stand, assim, muita gente. E depois teve um show lá também de uma banda também local, e assim, cara, assim, era festa, o pessoal tomando cerveja lá e tal, e eu acho que vendeu muito, tá? Eu acho que vendeu muito. Mas era uma tese um pouquinho diferente, né? Eu quero só aproveitar esse seu exemplo, não tô falando nada Nem tô dizendo que é bom que é ruim, tá? Só tô dando um exemplo. Eu só quero pegar essa estratégia aí só para alertar os loteadores a tomar um pouco de cuidado em relação a algumas coisas. Por exemplo, a gente pegou uma vez um loteamento na verdade, a gente chama isso de um relançamento. O produto foi lançado, ele não teve sucesso, assim, os resultados foram abaixo do que o loteador esperava, e ele nos contratou para a gente fazer um diagnóstico, que é o primeiro passo. A gente faz isso. Que é o que ele deveria ter feito antes. Tá bom. Exatamente. Só essa dica. Ele deveria ter feito isso antes. Acontece porque no final das contas, né, Dani? O pessoal sabe que muitas vezes não é a arrogância ruim, mas às vezes a pessoa tem uma arrogância de que fala, eu sei que vai dar certo, eu sei que é bom, eu sei que vai... A gente tem uma visão muito otimista, a gente tende a ter uma visão muito otimista das coisas. E aí a gente acha que a gente consegue, né? Léo, mas assim, aí eu vou falar um ditado aqui também. Tô falando dos ditados, né? Falei de Minas, vou falar do Rio Grande do Sul. Eu tô anotando. Tá anotando? Meio chulo, tá, cara? Assim, mas eu quero que marque todos. Cara, um loteamento não é 1 quilo de carne. Lá no Sul fala isso. Não é um que quer dizer? O objetivo desse ditado isso não custa meia dúzia de trocados. Sim. Isso é uma coisa, cara, qualquer loteamento, você fala de VGVs de 15, 30, 45, 60 milhões de reais. Exatamente. Pô, não dá para tratar isso de uma forma negligenciada. Não pode. Então, dentro do possível, Dani, não posso contratar uma empresa para fazer análise de mercado, não quero contratar uma coordenadora de vendas, não quero contratar uma lotenet. Cara, faça o dever de casa. O que é o dever de casa? Faz levantamento de mercado. Analisa o mercado, levanta os concorrentes, verifica o que tem de estoque na cidade, né? De forma não tendenciosa. É difícil. É difícil. Porque geralmente, é isso que eu tô querendo falar. É difícil. O loteador geralmente tem uma visão otimista. Exatamente. E aí ele vai ser tendencioso, né? Uma coisa é você fazer uma pergunta para uma pessoa, né? Sem... Outra coisa é você falando, isso aqui, né? Aí você, já mudou a resposta do cara. O cara tende a concordar com você. Perfeito. Então, tem muito disso, né? Chega lá, eu já vi loteador falar assim, eu tô lançando em tal cidade. Aí eu falo, mas lá tem muita oferta de imóvel com essa característica sua. Por exemplo, o cara tá lançando um imóvel lá com a tipologia de 600 metros quadrados, cara, público A, e etc, vai ter isso. Aí o cara fala, não, mas o meu loteamento é muito melhor, porque eu vou ter piscina, eu vou ter 2 quadras de tênis. O cara acha que o dele vai vender muito mais. O cara tem 5 mil unidades em estoque num perfil muito parecido, mas ele acha que o dele vai ser melhor e vai vender. Ninguém tá vendendo nada, mas ele acha que ele vai vender. Então, isso é uma coisa que eu percebo no loteador, e é bom falar isso. Não loteador, tô falando empresário de forma geral. A característica do empreendedor. Qualquer segmento. O cara, se ele não fosse otimista, ele não era nem empreendedor, para começar. Perfeito. O empreendedor tem que ser otimista, né? Mas isso também é um risco, né? Sem dúvida. Eu vou só voltar para fechar. Você falou a respeito desse case do cara que chamou que as pessoas para banda e tal. Tem que tomar cuidado para que esse tipo de ações não relacionem o loteamento, estereotipá-lo com determinadas imagens, personagens, artistas, etc. Eu estava falando a respeito desse loteador que nos contratou, e a gente é um condomínio fechado, região metropolitana de BH, local desejado, e mesmo assim teve baixo nível de velocidade de vendas. Tá. E quando a gente fez o diagnóstico, a gente percebeu, na hora que a gente já analisou as peças, existia uma relação muito forte do loteamento com cerveja. Nos folders, tinha qual que era o objetivo da campanha? Cara, vem pra cá, joga futebol com seus amigos e toma sua cerveja. Quem decide a compra, Léo? Não tá lá. Quem decide a compra é a mulher. Sempre a Normalmente mulher. É a mulher, velho. É sempre Você a mulher. acha mesmo que a sua mulher vai pegar um folder, depois que você fala assim, amor, adorei o loteamento, dá uma olhadinha aqui. Joguei cerveja, a mulher fala, não. Assim, nem pensar, filho. Nem pensar. De jeito nenhum. É. Assim, a gente tem que fazer todo um reposicionamento de conceito para efetivamente a coisa andar, entendeu?
Perfeito. E o que é Você deu vários exemplos bons de stand de vendas. Tem algum exemplo ruim? Assim, de um stand de venda que foi um fracasso total? Que não precisa nem ser com experiência própria de vocês, mas que você ficou sabendo? Cara, assim, eu acho que não é... O que eu vou falar se amplia um pouco mais a stand de vendas. Tudo que é tocado tende a dar errado. Então, vamos colocar o stand de vendas. Cara, que é o que você falou, assim, tô tão confiante no resultado Sim. deste projeto, coloca um container lá, coloca uma sombrinha lá com os... Cara... Com 3 bolas cheias lá, com hélio. Não trata o cliente assim, de forma... Dessa forma, né, cara? Sim. A coisa não vai dar certo. Tá. Né? E me fala aí, na tua experiência aí já de Lotnet, assim, o que foi uma coisa que foi um empreendimento, um lançamento que foi um sucesso absoluto, né? Quanto tempo vendeu, quais foram as características, qual foi o tipo de empreendimento, etc. E se você teve algum caso de não sucesso, assim, alguma dificuldade, por que isso aconteceu? Tem, Léo. Sempre tem, né? Sempre tem, cara. Quando eu contrato prestadores de serviços, eu evito aqueles que chegam dizendo que sempre acertaram. Sim. Assim, o prestador de serviços que sempre vai ter primeira vez, talvez seja com a gente comigo, também. você tá todo doido. Não, cara, e as experiências negativas, elas são repertórios. Né? Assim, eu tenho defendido isso muito com a minha equipe, cara, de coordenadores. O que é o meu serviço? Meu serviço é capital intelectual. Não é assim? Nosso serviço é capital intelectual. Então, o capital intelectual está baseado em quê? Vivência, experiências, repertórios. Então, mesma coisa, assim, eu tenho certeza absoluta que você pega números e quando você bate o olho nos números, você rapidamente identifica tendências. Fala assim, cara, é por aqui ou por ali. Da mesma forma, cara, quando a gente pisa num terreno, visita uma cidade, que a gente faz essa análise prévia antes de aceitar os projetos, a gente tem um sentimento, eu não sei te dizer isso, não, o Felipe Cavalcante me falou isso e eu gravei, assim, não é ciência, é arte. Assim, não tem como você metrificar isso, mas a gente pisa e fala assim, cara, peraí, aqui tem que tomar cuidado com isso, eu escutei isso, é legal isso, a gente pode enaltecer, potencializar isso, então a gente vai aprendendo. Então os erros, eles também são positivos, de forma que você vai aumentando o seu potencial de repertórios. Cara, assim, resultados positivos, graças a Deus a gente acerta mais do que erra. Então, não sei te falar assim, de um case específico. Eu lembro o que o Guilherme falou uma vez, que vocês fizeram um lançamento lá que vendeu tudo em, sei lá, 24 horas, 48 horas. O recorde da Lotnet é 2 horas. 2 horas? A gente vendeu em 2 horas. Caramba. Foi em Aracruz. A gente... E aí, cara, aí que tá. Não, é bom, sensacional. É bom, mas você fica com um gostinho ruim, né? Não, o problema não é ter de mascar um pouco, será que poderia ter feito... Não, mas até que a gente vendeu no preço desejado, o fluxo de caixa do loteador. Maravilhoso. Quase não há exposição, assim, foi sensacional. Assim, a gente fica muito satisfeito, cara, porque o nosso cliente é o loteador. Claro. Então, a gente precisa atender os objetivos dele, né? Claro. Mas, cara... Empreendimento sem exposição de caixa é muito raro. É raro. É raro. Raríssimo. Mas você tem na fila um monte de gente que não comprou. Neste caso específico, 150 pessoas. Caramba. Ficaram 150 pessoas na fila que não compraram. Então você tem que administrar essa frustração. Sim. Até porque esse loteador pretende lançar outros produtos na região. Então, perfeito, você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o caso que o Guilherme fez, a gente pode... te falou, né? E foi ele que executou. Foi um projeto que a gente fez em Barra de São Francisco, num terreno muito acidentado, assim, topografia nada... Que não ajudava em nada. Não ajudava em nada. Numa localização não valorizada da cidade, mas a gente percebeu uma demanda enorme na cidade por um estilo de vida saudável. Uhum. Então, no nosso diagnóstico, cara, saltava isso aos olhos. As pessoas falam assim, cara, eu quero um lugar para correr. A qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu quero um saúde. lugar para sentar num banquinho debaixo de um pergolado. Eu tô falando de coisa simples aqui. Não, mas dia a dia de quem mora na grande cidade aqui. Exatamente. Final de semana eu fujo da cidade. Então, e lá não tinha nada disso. E nada próximo que pudesse oferecer qualidade de vida. Tá.
E aí, cara, a gente pegou isso e o objetivo dos loteadores era vender lotes de 200 metros quadrados, salvo engano, 160 ou 200, a um ticket de 60 mil reais. Esse era o objetivo, né? Só que a gente entendeu as necessidades da cidade e percebeu que a gente podia vender para uma classe social diferente do que era imaginado pelos loteadores, que era público mais econômico. Obviamente pedimos autorização para eles e trouxemos um conceito, que na Lotenet a gente fala de produtar. Então a gente pegou tudo isso e falou assim, peraí, você nos autoriza a contratar um arquiteto para a gente desenvolver uns acessórios para o negócio? Pode tocar. Contratamos um arquiteto, desenvolvemos junto com ele e fizemos uma série de acessórios que fizeram com que aquele loteamento tivesse aquele conceito de qualidade que o público esperava. Eu vou te dar o dado aqui para... Eu posso estar enganado aí por R$1.000 ou R$2.000 para baixo ou para cima, mas ao invés de nós vendermos por 60 mil, a gente vendeu por 87, 88 mil reais. Ou seja, nós tivemos um ganho aí de 30%. 30% no VGV do cara. Mais ou menos. Vendemos 90% na largada, sábado e domingo vendemos 90% e o remanescente vendeu posteriormente. É um case super legal. Você meio que pagou já e sobrou um pouquinho. Sobrou. Podia ter dividido comigo o resultado. Poderia, mas, cara, vamos mudar o modelo, vamos fazer um success fee aqui. Cara, vamos dividir o que aumentar de VGV. Porque eu tinha pensado nisso, é uma boa, viu? Cara, é bom. É bom pra todo mundo. Se eu aumentar teu VGV em 30%, você me dá metade, é um modelo bom. Eu não vou topar nunca. Não. O modelo é ótimo pra você, mas ninguém nunca vai topar. Bom, então esse foi um resultado de sucesso. Agora, resultados de insucesso, cara, a gente também teve, assim, a gente tem às vezes no ano, a gente costuma fazer, cara, todo mês de novembro e dezembro a gente dedica ao planejamento estratégico da empresa. E o que a gente faz? A gente reúne os coordenadores e avalia loteamento por loteamento. Quais foram os que tiveram resultados que a gente esperava e quais aqueles que não tiveram os resultados que a gente esperava, né? Então, assim, a gente tem, na linha do tempo, a gente faz uma análise a respeito de velocidade de vendas, a gente projeta, e todos aqueles que não atingiram as velocidades de vendas projetadas, a gente faz uma análise crítica daquilo que nós poderíamos ter feito de melhor, né? Que é uma cultura que a gente tenta desenvolver dentro da empresa. Assim, o que eu posso fazer? Não interessa o cenário fora, interessa aquilo que eu tenho responsabilidade sobre as ações. E o que a gente percebeu? Existem 4 coisas que foram comuns nos projetos que nós não tivemos o resultado esperado. Primeiro, falha no planejamento. Então, nós tínhamos tanta confiança naquele projeto, tanta confiança naqueles resultados. Aquela da arrogância que a gente estava falando. Exatamente. Né? Então, arrogância é a palavra forte, mas é um bom termo. É um bom termo. Então, assim, qual foi a lição pra gente deste ano? Vestir a sandália da humildade. Então, não interessa o mercado, não interessa potencial, não interessa a expectativa do loteador. A gente sempre vai fazer o planejamento. Nós vamos fazer o feijãozinho com arroz. Nós vamos fazer o planejamento. Então, ponto 1, que eu acho que vale como lição. Segundo, produto sem conceito. Então, tivemos no ano de 2022, especificamente um loteamento que o loteador não topou fazer nada das propostas de conceito que nós apresentamos. Então, se não, vai vender, tem demanda, fazem X anos que não lança. Arrogância mais uma vez. Exatamente. Então, não foi feito nada de acessórios, não foi feito nada de conceito. Também velocidade abaixo do esperado. Terceiro, precificação errada para cima. Então, a gente entende que o loteador ele tem uma expectativa e uma necessidade de caixa, mas a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu costumo falar sempre para o loteador? Errar o preço para baixo é uma noite mal dormida. No outro dia você aumenta o preço. Sim. Concorda? Vende X, aumenta o preço no outro dia e... Torce para ter distrato? Exatamente, volta boa, e vende de novo. Sim. Agora, meu amigo, errar para cima são 2 anos mal dormidos. Porque você não pode baixar preço. Sim. Né? Então você tem que ter todo um trabalho para você reposicionar o produto e esperar que a inflação, né, faça com que aquele preço que foi para cima equilibre, né? E quarto, cara, pressa para lançar queimando etapas. Vamos lançar, tá aprovado, vamos lançar.
e acaba que essa pressão, ela faz com que queime etapas e acaba que a gente despreza alguma coisa no processo que seria importante para a velocidade de vendas. Então, resumindo, os 4 problemas que vocês 4 problemas. Planejamento, conceito, precificação e pressa para lançar. Podemos até criar os 4 P's do planejamento, produto, conceito, a gente tem que botar no P, né? Como é que a gente bota o conceito no P? Produto. Perfeito, produto. Vamos fazer os 4 P. Vai ser uma boa chamada para a gente fazer aqui nosso shorts aqui. E me fala uma coisa, você falou de... primeira coisa, deixa eu voltar aqui e falar um pouquinho da Lotnet mesmo, né? Esse ano, como é que vai ser, assim? Quantos lançamentos, quanto de VGV vocês vão lançar? Qual é a previsão para 2023, 2024? Como é que tá aí a Lotnet? Léo, 2023 a gente tá, assim, com uma expectativa muito boa, né? Assim, apesar do cenário político, o cenário econômico tá um pouco conturbado, né, cara? E nas mesas de conversa com os loteadores, sempre a gente conversa a respeito disso, eles sempre me questionam a respeito disso. E aí, como é que você está sentindo? Me pergunto também. Mas o que a gente tem que entender é que existem microambientes, microeconomias, né? Cada região tem a sua particularidade. Mas 2023 a gente tem contratados 22 projetos para lançar já, com um VGV próximo de 1 bilhão. É o que nós vamos lançar esse ano. Legal. E... como é que você... E quais são as regiões que vocês estão atuando mais, né? Eu sei que você atua, obviamente, em Minas, né? Mas quais estados vocês estão atuando e quais vocês ainda não pretendem atuar? Léo, a gente atua no Sudeste, como um todo, assim, muito forte em Minas. Vocês têm Rio também, não? Rio também. Ah, não sabia. Rio também. São Pedro da Aldeia, a gente tem um projeto muito legal agora para lançar. Temos um projeto em... Me fugiu o nome do município, cara. Enfim, a gente tem alguns projetos no Rio, muitos projetos no Espírito Santo. A gente começou a trabalhar no Espírito Santo e legal. É legal mesmo. Assim, bem legal, Bem legal. Espírito Santo muito legal. E lá é tudo ar, né? O povo, todo mundo lá é rico, né? Nunca vi cara, lá no Espírito Santo, a renda per capita do Espírito Santo é muito alta. Alta. É muito alta. Exatamente. Cara, só conheço gente rica de lá. Você já foi lá? Foi, claro. Cara. Não, Vitória é muito legal. É muito legal. Muito legal. Então a gente tem, assim, Minas muito forte, Espírito Santo muito forte, Rio de Janeiro de forma mais branda, assim, né? Mas a gente está presente no Rio de Janeiro. São Paulo, a gente tem algumas coisas no interior de São Paulo. A gente está tocando um projeto em Santa Catarina. Legal. E estamos tocando alguns projetos em Goiás. Legal. São as regiões que a gente está atuando. Mas... cara, a gente não tem... Mas tem limitação? Não tem limitação geográfica, não. É mais ali onde vocês conseguem atender. Até porque vocês fazem um modelo de quando fazer o lançamento, vocês mandam o time de vocês para lá, né? Então vai todo mundo para lá, para a região, fica lá um tempo, né? E depois volta. A gente tem o time, até é bom falar um pouquinho disso, assim. Cara, como é que a gente define o time de vendas para um lançamento? A gente entende que tem praças, que você tem corretores... muito fortes. Fortes no sentido imobiliários que conhecem. Né? Que conhecem o processo de lançamento e tem quantidade. Existem outro cenário, que é o cenário que não tem nada. E aí a gente tem que levar times. Sim. Então a gente tem cadastrado dezenas de imobiliárias que nos acompanham e centenas de loteadores que nos acompanham nos lançamentos. E a gente entende que existe em cidades que tem que ser híbrida. Você tem as imobiliárias, só que os caras não têm a pegada de lançamento. Tá. Então você tem que trazer esses... Ele tem o cliente, mas não tem um método. E não tem a pegada. O cara tá tão acostumado com aquele jeito tradicional de imobiliária, de sentar atrás da mesa e aguardar o cliente, que o cara não corre atrás. Então, mas esse cara contribui. Então você precisa trazer essa galera que tem essa pegada, que a expressão aqui chama o pitbull, para morder o calcanhar da galera da cidade, e os caras acordam. E aí... os caras olham pro lado e falam, se eu não acelerar, esse cara vai me comer vivo aqui. Eu escuto relatos das imobiliárias depois do lançamento. Cara, meu primo, rapaz, foi cadastrado por outro corretor, daí eu me toquei que eu tinha que... Eu tinha que correr. Esse é o objetivo. Legal. Entendeu? Como é que vocês fazem de... tenho 2 perguntas aqui ainda um pouquinho sobre lançamento, né? É muito comum, quem não está acostumado com loteamento, né? É muito comum você ver um loteamento, ele ser faseado, né? Fase 1, 2, 3, e tem vários benefícios de fazer isso. Do aspecto comercial aí, onde você atua mais,
quais são os benefícios de fasear e se tem algum caso, por exemplo, de alguém que não faseou e teve algum problema específico, assim, de fase. Existem sempre vantagens. Do seu ponto de vista comercial, sempre. Assim, qual que é o grande... Qual que é o grande segredo de você fazer um processo de represamento? O que é o represamento? Criar panela de pressão. É você desequilibrar a demanda e a oferta. Né? Assim, você tem uma demanda X, você tem que ter uma oferta menor que X. Por quê? Porque isso vai fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto. Né? Então, como é que você faz isso? Ou você estimula a demanda, ou você regula a oferta. Tá. Então, em muitos casos, eu sempre sou muito... um defensor, talvez? Defensor, mas assim, eu tomo muito cuidado com isso, cara, e muitas vezes quando há projetos muito grandes, sem dúvida nenhuma. Fasear. Ah, beleza, vendeu 100% hoje, sábado, domingo vendeu. Sábado, domingo vendeu 100%. É fácil. Na segunda, terça, quarta-feira, você já fala que tem a segunda fase, já começa um novo processo de cadastros de interessados e abre a venda da segunda etapa. Sem problema nenhum, né? Agora, quando você oferta demais, Léo, que é o que você falou, cara, assim, vamos lá. Você tem 500 lotes, beleza? Aí você abre os 500 lotes. Vendeu 250. Qual que é a sua comunicação? Vendi 50%. Não teve sucesso. Não teve tanto sucesso. 50% vendido, né? Agora você abriu 250 e vende os 250. Primeira fase vendeu tudo. 100% vendido. Cria um FOMO, né? O fear of missing out. Exatamente. Cara, olha só, foi um sucesso. Pô, se esse negócio foi um sucesso, quando abrir a segunda fase, eu também quero comprar. Exatamente. E até eles mesmos fazem o member get member, né? Eles vão atrás de novos compradores. Falam assim, cara, eu comprei aqui e foi sucesso. Não, e nada como eu sempre falo, nada melhor que o cunhado invejoso, né? Porque você chega no churrasco de domingo... Comprei o lote, vendeu tudo. Eu comprei o lote, você já comprou? Não comprei. Ué, bicho, vendeu tudo, você não comprou? Isso é muito bom. Aí o cara fala assim, pô... Não vou ficar pra trás. Não vou ficar pra trás. É o FOMO. E aí outra coisa também, é que aí é um pouquinho saindo do aspecto comercial... Desculpa. É a questão do risco pro loteador, né? Porque a partir do momento que você fazeia, você tem que executar a obra. Se você fazia em 4 partes, você tem que executar a obra de 25% apenas. Perfeito. Se você não teve sucesso naquele lançamento, você, no final das contas, tem um compromisso de fazer 25% da obra e não 100% da obra. Você vai ter uma exposição, um risco de financeiro muito menor. Né? Então, isso, com certeza, é um benefício muito grande pro loteador, né? Comercialmente falando, tem todo esse aspecto que você falou, não tem nem graça, né? É mais importante. Né? Existem as vantagens também da modificação da lei, né? Que teve recentemente, né? Que possibilita o desenvolvimento de todo empreendimento em 8 anos, né? Que é 4 mais 4. Né? Você tem 4 anos para execução, mais 4. Então você pode fazer uma estratégia, claro que acordada com o município, de forma que seja construído de forma também faseada, que você pode acelerar isso de acordo com, inclusive, o seu fluxo de caixa, velocidade de vendas. Então, assim... Na verdade, você fica com o controle da sua decisão. Se você se você abrir demais, você não pode voltar atrás. É aquele negócio que você falou. Exatamente. E o que é uma curva de venda? Eu sei que é difícil. Outra pergunta que é toda vez a pergunta do depende, né? Mas o que seria uma curva de venda saudável para você, para um loteador? Assim, se a gente pudesse pegar uma média, assim, cara, vender tudo em... Saudável não é essa de 2 horas, né? Saudável é vender em 6 meses, é vender em 1 ano. Porque muitas vezes quando a gente vai fazer viabilidade de obra, né? Você tem o cenário conservador, o realista, o otimista de venda, ali de disposição de caixa. Você consegue dizer, é possível falar isso? Cara, é difícil. É muito difícil. Porque depende são tantas variáveis, né? Porque local, demanda, oferta. E os interesses do loteador. Assim, a gente atende um loteador, um cara muito preparado, cara, assim, muito... um executivo que foi desenvolvido nesse mercado, e ele tem uma estratégia para os negócios dele que eu acho super interessante. Ele abre as vendas, ele lança com a gente, mas no lançamento ele não quer vender mais 40%. Não vende. Por quê? Porque ele quer ganhar preço ao longo da obra. Entendi. Então ele assim, vende 40%, fecha. Fecha as vendas, não vende mais. Aí ele vai executando a obra e ele faz um trabalho muito bom de demonstrar para as pessoas que o que ele prometeu está sendo cumprido. Inclusive ele tem isso. É uma boa estratégia de marketing e comunicação. A gente desenvolveu essa campanha que é cumprindo compromissos para ele. Cumprindo compromisso. Eu estou cumprindo compromisso com você. E uma coisa muito pessoal, ele cria uma linha de transmissão
vai fazendo vídeos, vai mandando isso para os clientes Legal, sobre a execução da obra. Cara, um negócio simples. legal. E ele vai executando. Quando está prestes a entregar, algo em torno de 6 meses antes, 3 meses antes, a gente faz uma nova campanha, vende mais 40. Entendi. E aí, cara, quando finaliza a obra, ele deixa ganhar preço aqueles 20%, vende os 20%. E tem ideia de quanto valoriza isso ao longo desse tempo? Cara, é uma boa pergunta. Nesse caso aí? Eu vou ficar devendo essa Porque resposta. tem uma estatística que fala que a nível Brasil, o empreendimento com TVO ele ganha mais ou menos 35% de valor. Aí é uma média super, hiper, mega geral. Nesse caso aí, eu imagino até que ele tenha ganhando mais do que 35%. Eu acho que ele ganhou mais que 35%. Porque é média geral, né? Então essa estratégia é mais sofiscada, né? Então provavelmente... claro que tem que estar... você tem que, para uma estratégia dessa, você tem que ter funding para dar conta do recado, né? Sim. Porque 40% vendido não vai... Não, vai ter uma expulsão de caixa Expulsão maior. de caixa só maior. que ele tira lá na frente, né? Exatamente. Sabe quantas perguntas eu te fiz do que a gente planejou? Quantas? 3. 3? Só que aí a gente vai batendo papo, tem mais 11 aqui. Só que já estão levantando a placa ali que acabou o nosso tempo. Puxa vida. Então isso significa que a gente vai ter que fazer a fase 2. Vambora, vambora. A gente vai ter que fazer a fase 2 depois do nosso papo aqui, porque eu tenho certeza que vai ser... é muito legal esse negócio do podcast, porque eu recebo muito feedback legal. E o cara fala assim, não para, porque tá me ajudando. Cara, esse ponto aqui... É muito legal. E vê que legal, tá acontecendo negócios por conta do podcast. A gente trouxe aqui o Ricardo Teles da Perplan. Legal. Eu assisti. Você assistiu? Muito legal. O cara, extremamente competente, bom pra caramba e tal. E a gente tá trazendo muita gente boa pra cá, uma deixa à parte. E que ele levantou uma série de questões sobre a governança, cara, que eu vou aplicar. O tema governança... É muito legal. Um telespectador, que você assim, uma pessoa que assiste o nosso podcast, tá fazendo o mesmo processo de profissionalismo de governança dentro da loteadora dela, que é uma loteadora grande. O cara me mandou uma mensagem pedindo para fazer uma conexão com o Ricardo. O Ricardo vai falar com o cara para ajudar legal, no processo de profissionalização. O que é que a gente ganhou com isso? Absolutamente nada. Mas a gente tem um prazer muito grande de fazer esse tipo de conexão e fazer o mercado girar. Então, se a gente puder contribuir de alguma forma nisso, maravilhoso. Eu acho que é também um pouquinho da ideia do teu podcast lá. Isso mesmo. Fala pra gente aqui qual é o teu podcast. Pessoal. Legal. Bom, vamos lá. Chama Jornada do Loteamento. Onde é que ele pode enxergar? Onde é que ele achar? Todos os canais, assim, no YouTube. Eu vi no Spotify. Vai ter no Spotify. Tem todos os canais de streaming. Basta o cara procurar por Jornada do Loteamento. Ou ele entrar no YouTube da Lotnet, que é Lotnet Brasil. Legal. E quantos episódios você já fez no seu podcast? Cara, 12. Só? Eu achei que fosse mais. Não. Eu achei que você já tinha feito uns 50 já. Não. Eu vou passar você aí. Vai passar. Vou passar você. Só hoje eu vou gravar 6. Putz. Aí o pessoal olha assim, pô, esse cara só tem essa camisa. O cara não... Porra, mas eu gravo 6 no dia. Uma tocada só. Porque eu venho pra São Paulo pra gravar o... Você tem que trazer as camisas trocando aqui, velho. Não, aí, cara, e até saber, o pessoal, eu sou zoado lá no meu grupo de amigos, porque eu só uso ou camisa azul marinho ou camisa cinza. Então, podem ter certeza que vocês nunca vão me ver, porque eu não tenho outra camisa. Aí o pessoal me dá de presente uma verde, eu troco pela azul marinho. Aí o cara me dá uma amarela, eu troco pela cinza. Então, assim, não tem como. Geralmente você vai me ver, pelo menos trabalhando com camisa... Eu adotei isso, é muito bom, porque... Você não precisa pensar. Não precisa pensar. Eu vim pra São Paulo com 5 camisas, todas 5 azul marinho. Tá resolvido. Resolvido mesmo. Aí a pessoa fala, pô, tu não lava a camisa não? Eu falei, pô, lavo, mas tenho 5 camisas assim. Cara, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de passar pra galera aqui de conhecimento? E se não, com certeza eu deixei de fazer um bocado de pergunta, eu sei. Mas se não, fala um pouquinho aí de mensagem pros loteadores, o que é que você acha que vem aí pra 2023 e o que é que você... Que é uma pergunta que todo mundo te faz, né? E o que é que você enxerga nesse mercado aqui? E para quem está começando também, o que é que você sugere? Legal. Bom, dicas, assim, né? São várias, assim, mas eu acho que de um modo geral, Léo, tomem cuidado com as pessoas com as quais, os prestadores de serviços com os quais vocês vão se associar. Assim, esteja atento para que quando você montar seu time de trabalho para um loteamento, que é o que a gente falou, sim, não é 1 quilo de carne, né, cara? Sim. Que você esteja associado a pessoas que, de fato, agreguem para o resultado do negócio. Então, todo campeonato, né,
Ele tem um técnico que faz aquela convocação do seu time, de seus jogadores, para fazer com que o final daquele campeonato seja vencedor. O loteador é um técnico, é o que você falou. É um empresário, ele é visionário, corajoso. Sim. Cara, loteador. Empresário no Brasil é corajoso. Sim. Loteador, empresário no Brasil, é um herói. Sim. O cara é um herói, né? Então, assim, toma cuidado com isso. Analisa muito bem para que esses caras tenham experiência suficiente para que dê inputs que façam sentido e contribuam para o projeto. Acho que isso acho que para mim eu uso isso para mim, para todas as empresas que eu tenho. Assim, eu me associo a pessoas que de fato tragam capital intelectual. É isso, né? Então acho que é uma dica importante. Segundo, freia um pouquinho a pressa e faz o dever de casa. O que é o dever de casa? Faz as análises. Assim, é muito do brasileiro de execução. Sim. De executar. O nível de execução em 80% e de planejamento de 20%. E deveria ser o contrário. Afiar bastante machado antes de Exatamente, começar a bater na cara. árvore. Então, é um negócio que tem que tomar muito cuidado. Né? Então, assim, tem que ter isso. E, cara, assim, para 2023, nós estamos no Brasil, né, cara? Assim, nem o passado é certo. Pior que é mesmo. Nem o passado é certo, né? Então, assim, eu acho que a palavra que eu mais escuto, cara, é a tal da resiliência. A gente vai ter que Acho ser que todo episódio da gente falou de resiliência. Todos. Então, assim, tem que ser resiliente mesmo. Existem pensamentos, vejam bem, pensamentos, mas cada região é uma micro-região com uma particularidade específica. Mas, de um modo genérico, entende-se que os produtos de altíssimo valor, alto valor agregado, vão ter uma diminuição de velocidade de vendas, né? Produtos mais populares terão aumento de velocidade de vendas, né? O governo recente, ele tem um viés muito mais social, Sim. muito mais com objetivo... Não vou me posicionar politicamente aqui, porque... Eu imaginei que você ia fazer isso agora, não vou me posicionar, não, mas assim, apesar das decisões serem ambíguas, né, assim, a linha de comunicação dada é de que ele vai ajudar a classe mais desfavorecida. A própria comunicação disso faz com que essas pessoas fiquem mais corajosas para tomada de decisão. No final de contas é tudo confiança, né? Exatamente. Confiança do consumidor. Então, assim, tende-se a aumentar a velocidade de vendas dos produtos populares. Apesar de eu estar falando isso, o lançamento que eu estou falando que nós vamos fazer agora é de um produto de altíssimo valor agregado. Assim, preço não quer dizer que não tenha mercado. Pra você ter ideia, o preço do metro quadrado lá é R$1.200, metro quadrado. Não vai ter lote para todo mundo. Sim. Assim, depende da micro-região. Então, 2023, incertezas, Léo. Só temos certezas que teremos incertezas. Para melhorar essa incerteza, a gente tem que fazer aqueles 4 pontos que você falou, né? E garantir que o planejamento seja bem feito. Porque no final das contas, loteamento é um negócio que tem muita informação. Boa. Tem muita informação. É porque você tem que saber achar as informações. Léo, às vezes a gente é contratado pelo loteador para fazer um relançamento. As informações que a gente precisa estão dentro da casa dele. Exatamente. É pegar os dados dos clientes que já compraram, faz uma análise disso, liga para as pessoas, assim, entende qual que é a dor e qual que é a motivação das pessoas. Isso te dá já inputs suficientes para você fazer um planejamento. Eu sei, o parceiro já tá olhando para mim, o cara fez, já era para ter fechado, mas a gente tá falando ontem com o loteador e aí eu tenho uma pessoa nova aqui no time, né, o Cleo, a gente até vai falar com ele hoje mais tarde, no outro episódio, e ele tava falando que quando ele tava fazendo o lançamento, ele foi investidor de alguns loteamentos e tal, e aí ele falou, eu tava lançando um empreendimento e eu precisava saber como era a demanda, como era a oferta daquela cidade. E tem uma coisa simples, que é assim, a prefeitura ela é obrigada a dar essa informação de aprovação de projeto, só que ela não dá, porque ela acha que é confidencial, só que ela é obrigada. Sem dúvida. Ele notificava a prefeitura voltava, sei lá, uma semana depois com as informações, e ele sabia exatamente o que ia ser lançado nos próximos 3 anos, 4 anos. Você vê. Aí ninguém faz isso. Aí você está lançando um negócio olhando o passado, o retrovisor, mas não está olhando o futuro. Você pode lançar uma coisa que eventualmente um projeto do seu lado vai estar lançando e você não sabe, você sabe com certeza quantos metros quadrados já tem, você já consegue ter boas informações do que vai acontecer. Sem dúvida. Então,
No final das contas, a informação existe. Você tem que garimpar essa informação, mas ela é extremamente relevante para o teu negócio na parte de planejamento. E tem milhões de outras dicas que a gente faz. Então, no final das contas, falar com, você falou, capital intelectual, ter pessoas boas do time e conversar, que é uma coisa que o brasileiro também não faz muito, especialmente o incorporador, o loteador, porque ele acha que o business dele é um business que não pode, ninguém pode saber de nada. E na verdade você falar com as pessoas, você aprende muito mais nas conversas. Sem dúvida. Do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Cara, muitíssimo obrigado. Você veio de Minas pra cá, pra gente fazer. Você, cara, eu tenho que ir agora pra Minas. Sem dúvida. Eu tenho que ir pra Minas pra retribuir o favor desse nosso papo. Você tem alguns amigos lá, né, cara? Tenho vários amigos em Minas. Inclusive, quando a gente vai nos eventos, a gente fica junto. É Minas, Rio, eu de Recife, né? A gente tem nosso grupinho, né? A gente tem nosso grupinho do Complan. Cara, mas muitíssimo obrigado. Que isso, Léo. Foi um prazer. Eu acho que a gente tem que fazer a versão 2. Bora. Porque tem muito conteúdo ainda aqui pra ver. E é um tema super importante, né, pro loteador. Então, se a galera quiser aí a segunda versão aí com o Dani, a gente pode gravar e sair daqui a 2 meses, não tem problema. Mas se quiserem, comenta aí, manda mensagem pra gente que a gente faz a segunda versão. Legal. Cara, brigadão pelo teu... Que é isso, Léo. É um prazer. Sempre é um prazer conversar com você, cara. Mesmo, tô à disposição, tá bom? Vamos pra próxima. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.